Muito bem, nós começamos mais um programa do Sintoresp. Neste espaço de meia hora, nós tratamos de assuntos ligados à categoria, ligados ao sindicato, ligados ao segmento do mercado onde o sindicato se insere, que é o segmento de restaurantes, bares, hotéis e similares. E nós, neste segmento e nos setores deste segmento, nós temos profissionais de N atividades e funções. Um dos profissionais mais importantes, na medida em que a economia vai se profissionalizando, vai se modernizando, é o RH, o profissional do setor de recursos humanos. Eu, como já passei dos 60, eu lembro que a gente falava assim, tá com problema, vai lá no escritório. Então eu ia no escritório. Depois dizia, vai lá no DP, que era o departamento pessoal. Agora a gente trata com RH, Departamento de Recursos Humanos. E eu tenho a alegria de receber aqui um São Bernardense, acertei, que, que é o Daniel Battistini. O Daniel Battistini é gerente de relações do trabalho da Accor Brasil. A Accor é uma rede de hotéis muito grande. Daniel Battistini, obrigado, viu, pela sua vinda. Eu que agradeço o convite, agradeço ao Sintoresp por mais uma oportunidade, a segunda que eu estou com vocês, e espero poder contribuir com algumas, informações sobre a questão do relacionamento com os sindicatos e tudo mais. Que bacana. O que leva uma pessoa para o setor de RH? É por ela ser comunicativa, ela ter uma visão mais humana das coisas, ela gostar de atuar na área de conflitos? O que seria? O RH, ele tem uma composição de vários subsistemas, né? Sim. Então, você tem pessoas que têm uma afinidade maior com lidar com gente, Tá. que estão, né, em linhas de frente de recrutamento e seleção, ou mesmo treinamento e desenvolvimento, que são dois subsistemas. E tem pessoas que gostam de confusão, de Tá. problema, que trabalham na área de relações do trabalho, que é a minha área, né? Tá. Eu costumo dizer que não é o patinho feio dos recursos humanos, mas ele não tem todo o glamour, ele tem mais aquela questão de resolver conflitos, assuntos mais impactantes, né? Corpo de bombeiro, apagar incêndio. Exatamente, exatamente. A Agora, ideia é que a gente trabalhe muito mais na prevenção do que... melhor, né? Melhor. Ô, Battistini, me diga uma coisa, como é que foi a sua carreira, assim? Você trabalha sempre na Rede Accor ou você fez uma carreira em outros setores e foi crescendo até chegar a esse posto importante? Eu comecei em outros setores de menor relevância, trabalhei em um pequeno grupo empresarial fazendo folha de pagamento e tudo mais, em empresas de pequeno e médio porte, né? Ingressei na Accor no ano 2000, A Accor é francesa? a Accor é francesa, Tá. é uma multinacional francesa. Eu ingressei na Accor no ano 2000 através do Mercury Jardins, né? Lá eu ocupei durante 3 anos a função de chefe de departamento pessoal e de recursos humanos. E de 2000 até agora, né, foram várias idas e vindas ali dentro da própria Accor. Então eu Tá. não trabalhei só na Accor, mas eu considero que a Accor foi minha grande escola, a empresa onde eu consegui desenvolver mesmo. E o próximo passo é presidir o conselho da empresa, é isso? Vamos ver se a gente chega lá um dia, né? Quem sabe, né? Opa, Não custa, não né? custa tentar, né? É, e trabalhar para isso, né? Bom, Exatamente. Daniel Battistini, sindicato e empresa, há uma tradição de conflito nessa área, todo mundo Sim. sabe. Mas evidentemente que o bom sindicalista e o bom empresário e o bom RH sempre trabalham com a ideia de que, primeiro, evitar o conflito. E, em caso de alguma desavença, algum desentendimento, buscar rapidamente resolver através do diálogo, de uma mesa de negociações, de uma mesa na DRT, de um acordo coletivo. Como é que você encaminha, geralmente, alguma demanda nesse sentido? Falando do relacionamento com o Sintoresp, eu relaciono Sim. com outros sindicatos também, mas especificadamente com o Sintoresp, é muito tranquilo. Eu mantenho um relacionamento de muitos anos com a diretoria do Sintoresp, na pessoa do Calazans, do próprio Gilberto. O Gilberto, eu conheço ele há muitos anos, né? Foi até, acho que talvez o primeiro que eu tenha tido um contato mais próximo. O Então, Gilberto é o nosso é vice o aqui. nosso vice-presidente aqui do Sim. Sintoresp. Então, à medida que surgem alguns conflitos que fatalmente acontecem, não é? Por ser uma rede grande, temos Sim. mais, acho que dentro da base do Sintoresp, alguma coisa em torno de 3.500 trabalhadores, então, fatalmente Claro, acontece alguma coisa aqui, claro. outra ali, né? Geralmente eles me acionam, né? Até antes de acionar o hotel, para Tá. passar o problema que está acontecendo.
a gente apura, verifica e tenta resolver da melhor forma, né? Então, é um sindicato muito aberto a diálogo e a mediação é muito tranquila. Tá, É uma relação de muita confiança, tanto da nossa parte para com o sindicato e do sindicato conosco também, né? Que tá. se eles me trouxerem alguma demanda, eu vou encaminhar essa demanda internamente até que a gente consiga uma solução. Ô Daniel Battistini, eu digo aqui, né, pela minha experiência de vida, que a paz sempre sai mais barato que a guerra, Sim, sem dúvida. não é? No caso da paz nas relações entre capital e trabalho, eu quero crer que isso seja bom para o trabalhador, para o empregador e para o sindicato, não é isso? Uhum, exatamente. Tá, São as três, eu diria que são os três atores que compõem o cenário, né, das relações do trabalho. Então tem que estar bom para todos os lados, né? Não tá, pode pender nem para um lado nem para o outro. tá. Agora, o Daniel Battistini, eu queria tratar de um assunto que está mais ou menos recorrente, porque hoje, dia 28, por exemplo, o Supremo vai tratar da questão do custeio sindical, Sim, né? O Supremo está agendado para julgamento das ADINs, são 19 ADINs, o ministro Luiz Fachin é o relator, e lá as partes interessadas estão trabalhando lá, fazendo as conversas com os ministros, com os gabinetes dos ministros, o que é absolutamente legítimo e transparente. Mas evidentemente que a Cor não sobrevive se ela não tiver receita maior que a despesa, e o sindicato, o Sintoresp, o sindicato de frentista, ou de comerciário, ou de bancário, não sobrevive se não tiver receita maior que a despesa. Você vai fechar a porta. claro. Então eu queria saber o que você pensa a respeito do custeio sindical. Qual que é a sua posição? Bom, eu vou falar como pessoa até mais do que como profissional da área, Certo. depois eu tento avançar um pouquinho como profissional da área. Eu me tornei sócio do Sintoresp antes até de estar dentro do RH, dentro do primeiro hotel que eu trabalhei. Olha aí. Eu descobri o sindicato através do chefe de cozinha do hotel, e quando você tem uma pessoa, né, um chefe de cozinha que tem uma carreira internacional, falando, não, pô, eles têm uma colônia bacana e tudo mais, você tem uma confiança de alguém que te indique, e aí eu me sindicalizei, Certo. isso logo no início da minha trajetória dentro da Cor. Então, como pessoa, eu sempre contribuí, e nunca deixei, nunca fiz carta de oposição e sempre tentei, de alguma maneira, convencer os colegas que estão Certo. próximos da importância do sindicato, não só pela questão da colônia, ou questão de um apoio social que o sindicato dá, que o Estado deveria dar, porque o sindicato muitas vezes invade, né, o perímetro do Estado. Pois O é. Sintoresp fornece dentista para a categoria, isso daí deveria o poder público fazer, e o poder público não faz. Então, quer Aliás, está dizer, previsto no SUS, mas não cumpre, né? então, mesma forma médico, quer dizer, você consegue uma consulta muito mais simples dentro do departamento médico do sindicato do que fora dele no serviço público. Então, o sindicato, assim como presta esse serviço, eu acho importante que as contribuições existam também. Então, como pessoa, eu tento incentivar ao máximo, Certo. e eu acho que a melhor forma de incentivar é a informação. Sim. As pessoas saberem a importância do sindicato, porque se não tiver o sindicato brigando por eles, ninguém vai brigar Correto. e a coisa não vai avançar. Não vão ser os homens lá de Brasília, né? Exatamente. E como profissional da área de relações do trabalho, eu diria que essa mexida que eles fizeram na questão do custeio sindical trouxe muito problema. Tá. Porque o relacionamento, que sempre foi uma coisa mais simples a gente tinha sim, né, no momento de uma negociação, verificar condições e tudo mais, mas nunca pensar, pô, o outro lado da negociação talvez não sobreviva. Sim. E aí eu percebo os sindicatos assim, pensando ainda como encaixar, o tempo foi curto para pensar em qualquer, né, Não, plano B, não não teve teve. regra de transição, né? Então. Muito ruim isso. Então prejudicou demais as negociações. E eu não estou falando só enquanto um negociador da área hoteleira, né? Antes de ontem saiu o salariômetro, que é um estudo da FIPE a respeito de negociações e convenções, e teve uma queda de 74% ou 75% na quantidade de acordos e convenções fechadas entre janeiro e maio, se comparados ao mesmo período do ano passado. Certo. Então, quer dizer, né, todo mundo parou. Sim. Foi muito prejudicial isso daí. Então, a minha posição, tanto enquanto profissional como enquanto pessoa, é que o custeio ele tem que existir, né? O sindicato tem toda uma estrutura e como você falou, esse dinheiro não cai do céu, Sim. né?
Não é o governo que vai lá e paga vocês, é a categoria. É importante demais esse depoimento, porque as pessoas, de modo geral, não têm muita ideia de como funciona um sindicato. E ainda há quem acredite que sindicato receba dinheiro do governo. Pode ser que na Holanda receba. No Brasil, eu te asseguro que não recebe um único centavo. Mas então recebe de quem? Do patrão? Também não recebe, porque a lei não possibilita. Até porque a fonte de custeio do Sindicato dos Empregados é idêntica do sindicato patronal. O patronal também tem imposto sindical, né? Dos empregados descontaria até antes da lei em março e dos empregadores descontaria em janeiro. Eu quero dizer o seguinte, nenhuma entidade vive sem recursos. O Daniel Battistini, eu queria que a gerente de relações do trabalho da Accor Brasil, que é um grupo de hotéis de uma multinacional francesa, uma empresa muito grande, né? Muita força no segmento onde atua, eu queria falar um pouco sobre profissionalização, né? Se você perguntar a um trabalhador empregado o que ele mais quer hoje, ele vai falar duas coisas. Quero ganhar mais e quero ter qualificação, porque a qualificação significa que eu passarei a ganhar mais. Uhum. Aqui no Sintoresp tem uma escola de hotelaria. Não sei se você conhece, e em conhecendo o que você acha, e se a Rede Accor já se valeu de profissionais aqui formados. Sim. Eu conheço, inclusive, o chefe de cozinha que me indicou o sindicato lá no ano 2000, hoje é um dos professores do curso de gastronomia aqui do Sintoresp. E eu não sabia disso daí, foi uma coincidência, eu fui convidado para participar da entrega dos diplomas e eu encontrei aqui, né? Ele falou, não, eu estou dando aula aqui no sindicato. Aí eu falei, nossa, eles estão com esse nível de professor, porque é um cara que tinha vivência na internacional. Aqui em São Paulo ele passou por grandes hotéis, Renascença, Mercury, enfim, o Sofitel na época que ele existia, que hoje é o Gran Mercury, é um cara que tinha, o Jefferson Strilli, que tem uma tremenda bagagem. Então, aí você vê o nível da qualificação que o Sintoresp tem fornecido para a categoria. E a gente sim, não só já absorvemos, né, alunos da escola de hotelaria, como já incentivamos os nossos colaboradores a participarem desses cursos, Tá. justamente buscando uma qualificação para que tenha esse desempenho na própria carreira dentro do hotel. Então, você ter, de repente, um ajudante de cozinha fazendo um curso desses, isso daí pode propiciar que ele venha a ser um cozinheiro amanhã. São cursos que o sindicato faz para a categoria e sem custo, né? Então, para ele é vantagem, para a gente é vantagem, para o sindicato é vantagem. Eu acho que... E é o sindicato, mais uma vez, fazendo o papel que o governo devia fazer, Exatamente, de formar mão de obra, né? exatamente. O governo não tendo a capacidade de fazer isso e o sindicato que não recebe nada do que a gente paga de imposto, tomando também esse espaço que deveria ser ocupado por eles. Daniel Battistini, nós estamos correndo já aqui para o final da nossa entrevista. Caso um jovem esteja te assistindo, trabalhe no hotel e ele pense, puxa vida, eu queria tanto trabalhar na área de RH, o que precisa, que qualidade a pessoa precisa ter? Eu diria que precisa gostar de gente, né? Tá. Em qualquer dos subsistemas é imprescindível isso daí, gostar de lidar com gente, gostar de conversar, gostar de entender, de tentar ajudar. Eu acho que isso daí são qualidades pessoais que a pessoa tem que ter. E ela percebe isso daí no dia a dia, se ela é aquela que, né, busca apoiar, busca tentar soluções dentro do próprio cotidiano dela, independente do setor que ela esteja atuando dentro do hotel. Ela consegue perceber se ela tem essa afinidade ou não. Aqueles que não gostam, que, né, não gostam de lidar com gente, não Sim, serve para o negócio. perfeito. Um jovem que ingresse agora no mercado de trabalho, que conselhos você daria ou que orientação você daria a ele quanto ao sindicato? Ele deve ficar sócio? Por quê? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, justamente porque o sindicato ele tem essa possibilidade de agregar valor à carreira dele, seja através dos cursos, tem né, as outras coisas que o sindicato fornece, mas pensando até um pouco além disso, né, o que me preocupa da questão dos sindicatos hoje é que a gente está vivendo uma fase que ninguém representa mais nada. Então, o brasileiro teve uma perda de representatividade, Sim. seja com o governo, seja com quem for, e o sindicato acabou entrando no bolo. Sim, sim. Então, eles não sabem, seja o jovem ou até mesmo os que já estão há muito tempo na categoria, que o sindicato está lá brigando por eles, mas eles não têm a menor noção disso. Justamente por essa crise de representatividade. Então, Correto. ninguém me representa mais, né? Tá.
Então acho que precisa ser resgatado isso daí, e os jovens são uma porta para esse resgate, né? Saber que o sindicato é um ator que é necessário para isso, que vai estar lá representando ele, que vai estar lá apoiando ele, Sim. seja através de treinamento, seja através de um médico, seja através de um dentista, enfim. E mesmo que não use nenhum desses serviços, de qualquer forma, se não tiver ninguém brigando pelos direitos dele, a coisa não vai acontecer, né? Então, Eu pago plano de saúde na expectativa de nunca precisar usar, certo? exato. Daniel Battistini, gerente de relações do trabalho da Rede Accor, Rede de Hotéis, Rede Francesa, muitíssimo obrigado pela sua presença, parabéns pela entrevista, pela clareza com que você expõe as suas ideias e nossa casa aqui estará sempre aberta. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a você, ao sindicato, enfim, estamos à disposição sempre que formos que convidar-nos. Deixa eu fazer o meu sermão rapidinho aqui. Eu sou sindicalizado desde 79, o meu sindicato de jornalistas. Raramente na minha vida eu precisei do jurídico, de médico, etc., mas procurei sempre ser sócio da entidade de classe que me representa. Porque se você nega participar do seu sindicato, você de certa forma está negando a própria cidadania. As pessoas que são enjoadinhas em relação ao sindicato também são enjoadinhas em relação ao partido político, à associação de moradores, a órgãos de classe, enfim, ela não percebe que a sociedade é uma trama que se articula através das suas entidades representativas. Igreja, partido, sindicato, time de futebol, associação cultural, tudo isso compõe a base social. E na medida em que você não participa, você enfraquece a própria sociedade. E se você enfraquece o coletivo, você também está enfraquecendo o individual. Portanto, é preciso ter uma participação no sindicato, porque isso significa ter participação cidadã. E se não houver a participação cidadã, acontece isso que o Battistini acabou de dizer, há uma crise de representatividade. E a crise de representatividade joga o país num abismo que nós estamos hoje, que a gente não sabe de que forma, nós vamos sair, mas a gente não sabe ainda de que forma, ok? Então, muito obrigado, um forte abraço, até o próximo programa.